Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim fazer um recap da primeira temporada de Shadow and Bone, já que a segunda temporada está prestes a estrear. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então, gente, a segunda temporada de Shadow and Bone está prestes a estrear aí dia 16 de março na Netflix, com 8 novos episódios, para contar mais aí uma parte da história da trilogia Grisha e um pouquinho também de Six of Crows, que são livros do Grishaverse, livros escritos aí pela Leigh Bardugo. E aí eu resolvi fazer esse grande recap aí da primeira temporada, para realmente relembrar tudo que aconteceu nesses 8 episódios iniciais. Isso para quem não teve tempo ou não quis, né, assistir aí a primeira temporada de novo e não sabe, né, não lembra de muita coisa que aconteceu. Então, assim, esse vídeo eu vou estar relembrando tudo que aconteceu lá, para você poder assistir a segunda temporada já lembrando todos esses fatos. E assim, eu pensei em vários jeitos de fazer esse vídeo e eu até cheguei a gravar um vídeo em que eu fiz esse recap por episódio. Então eu fui relembrando tudo que aconteceu por episódio. Só que esse vídeo ficou muito grande. Na verdade, eu nem terminei de filmar ele e já tava, tipo assim, com 2 horas e meia de material bruto. Então, assim, tava muito grande mesmo. O vídeo, com toda certeza, ia ficar com mais de 1 hora. Então, eu resolvi modificar um pouco. Eu juntei, então, eu dei uma resumida na história e eu separei por enredos. Então, eu vou estar explicando por enredos aqui. Vai ficar mais fácil de entender conforme vocês forem assistindo aí. Então, assim, gente, se você quer relembrar aí antes da segunda temporada, tudo que aconteceu na primeira temporada de Shadow and Bone, continue aí que eu vou relembrar tudo pra você. Vamos começar então com o enredo da Alina, que é a protagonista, né? Então a gente já começa o primeiro episódio focado nela, a Alina Starkov, que é uma cartógrafa do exército que está indo pela primeira vez para a Dobra. A Dobra é um espaço de terra ali em Revka, que é o país onde ela mora, que divide, na verdade, em Revka Leste e Revka Oeste, e é quase impossível de atravessar. Isso porque a Dobra ela é tomada por sombras e por monstros, que são chamados de Volcras. Então, assim, entrar ali e sair dali vivo é muito difícil. Até consegue fazer umas expedições, mas é muito difícil. Mas ela tá indo pra lá porque ela vai ter que fazer uma missão ali junto com o exército ali perto. E lá ela acaba reencontrando o Melly, que é o seu melhor amigo de infância, que os dois cresceram juntos em um orfanato. E os dois já estavam um tempinho sem se ver, e eles se reencontram no exército. E o Melly, ele é um rastreador do exército. E assim que eles se reencontram, a gente já vê eles conversando um pouco e já vê qual é a relação deles com os Grishas, né? Já vê que eles não gostam muito, assim, dos Grishas, né? Até porque os Grishas, eles se acham um pouco superiores e tudo mais, enfim. Mas os dois, eles acreditavam que eles estavam indo para uma mesma missão, que o Melly estava na equipe dela. Só que numa reunião lá com os generais do exército, eles descobrem que o Melly foi colocado numa expedição para dentro da Dobra. Então no dia seguinte ele teria que atravessar aí e enfrentar os perigos, né? E assim, como eu falei, até tem expedições que dão certo pra lá, mas é bem arriscado, né? Então os dois ficam um pouco com medo, mas não tem jeito, ele vai ter que ir. E aí chega então o dia seguinte, o dia da expedição ali para a Dobra, e a Alina, ela consegue fazer com que ela seja colocada dentro dessa expedição também, só que ela faz com que toda a unidade de cartógrafo seja jogada pra lá também. E assim, logo depois que eles entram na Dobra, eles são atacados pelos Volcras, que são esses monstros, né? Um monte de gente morre e o Melly, ele é atacado. A Alina até consegue salvar ele de um dos Volcers, só que ele já tá bem machucado, assim, já tá quase morrendo ali. Quando ela vai pra cima dele, assim, né, os dois estão meio que se despedindo um do outro. Quando ela é puxada por um dos Volcers e ele segura ela, né, ele puxa as mãos delas, assim, pra ela ficar. E aí ela explode em luz. A Skiff, então, é levada de volta pro porto e a Alina é levada pro General Kerrigan. O General Kerrigan, ele é o general do segundo exército, que é o exército só dos Grishas, ali só composto de Grishas. E ele é um conjurador de sombras, que é um Grisha muito raro de acontecer e que eles até dizem que só acontece em uma família. Então é só uma linhagem que carrega esse tipo de poder. E aí o General Kerrigan fica muito interessado para saber mais sobre a Alina, quem é ela, o que é ela, quais são os poderes dela. Ela tá mais confusa ainda porque ela não sabe o que aconteceu. E aí ele resolve fazer um teste de Grisha com ela ali, porque quando as crianças, né, chegam a uma certa idade, os Grishas vão lá e fazem um teste para saber se eles são Grishas ou não. E eles acabam utilizando da dor pra fazer isso. Então ele vai lá e ele faz um cortezinho no braço dela e meio que explode uma luz assim do braço dela até chegar a atravessar o céu da tenda. E aí é confirmado que ela é a Conjuradora do Sol. A Conjuradora do Sol é também um tipo muito raro de Grisha,
que, assim, basicamente ninguém nunca viu uma Grisha Conjuradora do Sol, mas ela é uma lenda que um dia viria, né, uma Grisha com o poder do Sol e tudo mais, e dizem que ela teria o poder de destruir a dobra. E ali fica provado pra todo mundo, né, com esse poder aí saindo da Lina, que ela seria, então, essa figura mítica da Conjuradora do Sol. Ela, então, por ordens do Kirigan, é levada para o Pequeno Palácio, que é o lugar onde os Grishas treinam ali e ficam seguros, né, e ela é escoltada por 2 sangradores, que é o Fedior e o Ivan. Gente, os nomes, assim, eu vou tentar falar os nomes, mas tem uns que são difíceis aqui de falar, tá? Mas enfim, ela vai então a caminho do Pequeno Palácio e eles conversam um pouco e eles até comentam, né, sobre a questão dos Grishas. Por muito tempo, apenas você ser um Grisha já era punível com morte, né? E tem muitos lugares que isso ainda acontece, que tem vários países que ainda consideram aí os Grishas uma abominação, chamam ele de bruxos e coisa e tal, e aí acabam matando eles, né, achando que estão fazendo a coisa certa. E no caminho aí para o Pequeno Palácio, eles são atacados por Fidierdanos. Gente, novamente, só abraça, tá? Que eu não sei se tá certo. Eu vou chamar eles de Druskeli, que é um jeito que eles chamam ali, que eles são caçadores de bruxas. Eles são de um país que se chama Fierda, enfim. E a missão deles basicamente é caçar e matar os Grishas. Na verdade, eles até levam os Grishas para um tribunal deles lá, né? Eles levam para uma prisão e depois eles julgam esses Grishas. Só que assim, nenhum Grisha nunca foi considerado inocente. Então é só uma desculpa para eles prenderem e matarem Grishas, né? E eles estão atrás da Lina, porque já começaram a sair rumores que tinha sido encontrada a Conjuradora do Sol. Então eles param aí a carruagem, acaba acontecendo um confronto, e um deles quase mata a Lina, quando o Kirigan, né, acaba aparecendo e acaba matando então o homem e levando ela consigo mesmo para o Pequeno Palácio. E aí, a caminho do Pequeno Palácio, os dois acabam conversando um pouco, né? Ele fala sobre a importância dela, diz que ela não vai estar sozinha, tal, pergunta se ela fez o teste Grisha quando ela era criança e ela diz que não. Mas assim, no final da conversa com ele, ela até parece um pouco mais calma, mas quando ela chega lá no Pequeno Palácio mesmo, né, quando ela chega no seu quarto, ela tá extremamente apavorada, assim, ela até começa a procurar objetos pra usar como uma arma improvisada, assim, e ela não tá muito tranquila, principalmente de ter sido separada do Melly, que era o seu melhor amigo. No dia seguinte, ela acorda depois de ter sonhado com um cervo, mas ela nem tem muito tempo pra pensar nesse cervo, porque logo já entram algumas criadas, junto com a Genya Safin. A Genya é uma artesã, é um tipo diferente de Grisha também, que também é um pouco raro, que ela mexe com as características físicas, então ela pode mudar a cor do cabelo, a cor do olho, enfim, e ela tinha sido mandada ali pra deixar a Lina apresentável pra conhecer o rei. O Kirigan então leva a Lina pra conhecer o rei, a rainha e o príncipe mais velho, e lá nesse mesmo lugar tá um monte de gente da corte também, tem outros Grishas, e ele acaba encostando ali na Lina pra Lina conseguir usar o seu poder, e assim, todo mundo fica muito impressionado, comprovando, né, que ela é a Conjuradora do Sol, todo mundo menos a Zoya, que é uma Grisha, que já tinha conhecido a Lina porque ela estava na expedição lá pra Dobra, né? E ela tinha já flertado com o Melly lá. Então, assim, a Zoya se aproxima, abraça a Lina, dá uma de falsa ali e depois dá uma ofendida ali na Lina. Então, as duas já se estranham ali desde o início. E aí a Lina continua sonhando com o cervo, né? Então ela quer pesquisar um pouco mais, porque essa figura do cervo, ela é meio mitológica também, porque aparece em algumas histórias. E ela vai até a biblioteca para pesquisar em alguns livros, e lá ela encontra o Aparat, que é o conselheiro espiritual do rei, e ele vê que ela tá lendo sobre o cervo, então ele vai contar para ela sobre o cervo de Morozova. O Morozova, ele era um Grisha conhecido como o artesão dos ossos, e ele, há muito tempo atrás, né, ele criava criaturas a partir dos seus ossos. E aí ele descobriu que essas criaturas, elas eram muito poderosas e que se um Grisha matasse essas criaturas e fundisse os ossos da criatura com os seus próprios, ele iria ampliar os seus poderes. Então seria aí um amplificador. E o cervo seria um dos amplificadores de Morozova. A Lina começa então o seu treinamento com a Baghra. A Baghra é uma instrutora ali para a parte dos poderes dos Grishas mesmo, então ela ajuda os Grishas a utilizarem os seus poderes, mas a Lina não avança muito assim a princípio, ela não consegue utilizar o seu poder. Inclusive a Baghra menciona que o Kirigan, ele é um amplificador humano, então por isso que ela tinha conseguido usar o poder antes, porque ele tinha encostado nela, né? Mas que ela precisa aprender a controlar os poderes dela sem ele por perto. E aí a Lina e o Kirigan, eles começam a se aproximar um pouco mais e eles vão sair pra cavalgar juntos um dia. Até nesse dia o Kirigan pede pra ela chamar ele de Alexander, que seria o primeiro nome dele. E aí eles vão cavalgar e eles param lá numa fonte que conta a história do herege negro. E
E o herege negro, ele é um antepassado do Kieran, e até eles conversam sobre a questão do peso que ele carrega, de ser um descendente desse cara. Isso porque o herege negro foi quem criou a dobra, né? E lá nessa fonte conta aí a história de que esse Grisha, ele era conselheiro militar do rei, só que ele queria mais poder. Então ele e o rei começaram a entrar em conflito. Ele fugiu, né? Só que o rei mandou um exército dele atrás do Grisha. E aí ele, com medo, né, e em desvantagem, ele quis criar um exército próprio para poder aí combater o exército do rei. Só que ao fazer isso, ele usou uma magia proibida. E ao fazer, então, esse uso da magia proibida, ele criou a dobra. E aí a Alina continua o seu treinamento com a Baghra, né? E em um dia a Baghra dá um chá pra Alina, que faz a Alina reviver o dia ali em que ela fez o teste Grisha, quando ela era criança, né? Então, quando ela e o Melly, eles eram crianças, chegou o dia de fazer o teste, só que o Melly tava com a mão machucada. E se você tá machucado, você não pode fazer o teste, porque o teste utiliza a dor para revelar os poderes. Então, se a pessoa já tá machucada e já tá com dor, o teste não iria funcionar. Então, os dois até acabam se escondendo juntos, mas eles são encontrados. E o Melly realmente não consegue fazer o teste por conta do machucado dele que ele tem na mão. E a Alina aproveita e ela corta a própria mão em segredo ali, para que ninguém veja que ela tá machucada, e faça o teste mesmo assim. Então, eles fazem o teste não dá certo, e ela passa aí como se ela realmente não fosse uma Grisha. E aí a Baghra realmente começa a questionar ela, por que ela tá se segurando tanto, por que ela não tá conseguindo usar os poderes. E aí ela começa a refletir um pouco, depois que ela começa a perceber que o Melly não tá respondendo às suas correspondências. Porque durante todo o tempo que ela tá ali no Pequeno Palácio, ela tá escrevendo cartas, ela tá chamando ele pra ir pra lá, mas ela não obteve resposta nenhuma dele. Então ela meio que começa a perceber que ela tá valorizando muito mais ele do que ele valorizando ela. E ela até fica com medo ali de ele não gostar mais dela por ela ser Grisha agora, porque os dois não gostavam de Grishas lá no início, né? Então ela começa a pensar nisso e meio que ela vê que ela estava se prendendo a ele, né? Essa vida que ela tinha com ele antes. E aí, a partir desse momento, ela consegue usar mais os poderes dela. E aí tá prestes a acontecer um festival ali no Pequeno Palácio, né? Vai ter uns banquetes e tudo mais. E várias pessoas vão vir pra poder realmente ver o poder da Conjuradora do Sol. E aí, nesse dia, a Jenya vai lá arrumar a Alina e as duas conversam. E nessa conversa, a Jenya dá a entender que ela é tipo uma amante do rei. Ela trabalha pra rainha, mas ela é tipo amante do rei. E eu digo tipo porque, assim, não é escolha dela. Ela não foi pra lá querendo isso, né? Ela foi colocada nessa posição sem que ela quisesse, infelizmente. E aí depois elas acabam conversando e a Alina revela que ela vai usar o kefta, que é o uniforme dos Grishas, na cor preta com dourado, não só no festival, mas dali pra frente. E preto é a cor do Kirigan. Então a Jenya fica meio assim e já alerta a Alina ali pra ela tomar cuidado com homens poderosos. A Alina até escuta, mas assim, ignora, porque um tempo depois ela vai lá até os aposentos do Kirigan e os dois já se beijam, já começa a rolar ali uma coisa, uma conexão um pouco mais forte entre os dois, mostrando que ela não escutou nada do que a Jenya falou, né? E aí a Alina faz a sua apresentação pra todo mundo, tá aparentemente tudo dando certo, ela e o Kirigan tá lá num clima de romance, aquela coisa toda linda, até que a Baghra aparece pra tirar a Alina do palácio, e a Alina fica super perdida sem saber o que tá acontecendo, mas a Baghra explica que na verdade o Kirigan não é bonzinho coisa nenhuma, que ele não tem intenção de acabar com a dobra, e que ainda ele vai utilizar a Alina como uma escrava, vai manter ela presa a ele ali. Ela explica que nunca houve mais de um conjurador de sombras, que sempre foi o Kirigan, que anos, né, quando se passava um tempo ali, eles fingia de morto e aí voltava anos depois para servir outro rei. Inclusive, ele é o herege negro que criou a dobra. A Alina fica meio assim, não sabe o que tá acontecendo. E aí a Baghra conta que, na verdade, ela é a mãe do Kirigan. Na verdade, ela não conta, né? Ela mostra que ela também é uma conjuradora de sombras e a Alina faz aí a ligação, né? E ela diz que não tinha contado antes, né, que tá contando agora, porque ela descobriu que o Kirigan descobriu aí a localização do cervo de Morozova. Então, se ele descobrisse realmente, se ele utilizasse o poder do cervo, né, do amplificador na Alina, ele manteria ela presa a ele. Então, ela teria que fugir imediatamente. E aí a Baghra deixa a Alina ali num ponto dos túneis ali, pra ela esperar por ajuda que seja leal à Baghra. Mas a Alina já decide que não vai confiar mais em ninguém, ela resolve seguir sozinha e ela se esconde ali numa carruagem que vai pra fora do palácio. E aí, antes de continuar a história da Alina, eu preciso contar daí o enredo do Melly, porque depois a história dos dois vai se juntar, então eu sou obrigada a falar a história do Melly primeiro.
O Melly, como eu já falei, é o melhor amigo da Alina, rastreador lá do exército. Ele fica muito chateado quando tudo acontece ali em relação aos poderes dela. Ele tenta salvar ela, tenta correr atrás dela quando ela vai embora na carruagem. E ele fica muito preocupado quando ele escuta sobre o ataque que ela sofreu a caminho do pequeno palácio. Ele quer ir atrás, ele quer ajudar ela, mas ninguém ajuda ele aí porque dizem que agora ela é uma Grisha, não é mais problema do exército. Enfim, ele até pensa em fugir do exército. Mas os amigos dele fazem aí com que ele fique bonitinho, siga as ordens, tal, que esse seria o jeito mais fácil dele ser levado para o pequeno palácio, né? E aí ele tá lá seguindo numa missão para os rastreadores, até que chega uma nova missão dada aí pelo Kirigan, em que todos os rastreadores eles teriam que ir atrás do cervo de Morozova. E aí todo mundo começa a rir, porque é uma figura mitológica, ninguém sabe se existe mesmo, enfim. Mas o Melly aceita essa missão quando ele vê que o desenho que está sendo mostrado do cervo é um desenho da Alina. Então, assim, ele e os seus dois amigos mais próximos, eles começam a ir atrás do cervo, porque, né, se ele encontrasse, ele poderia ir até o pequeno palácio para falar com o general e ver a Alina. Então, essa era a motivação dele aí. E ele continua pensando na Alina, né, continua ali escrevendo cartas para ela, ele manda várias cartas ali para o pequeno palácio, que ela nunca responde. E ele tá escrevendo uma carta para ela numa noite e ele começa a ouvir um barulho. Até ele disse que ele ouvia um barulho que atraía ele para ela, e ele tá ouvindo esse mesmo barulho nessa noite. Então ele sai da tenda para verificar, mas ele é surpreendido pelos Druskelly, que eu vou falar assim porque é mais fácil. Ele leva um tiro ali e os amigos dele acabam sendo mortos, né? Então ele acaba desacordado ali por um tempo. Mas quando ele acorda, ele vê o cervo. E aí, depois de ver o cervo, ele tinha que voltar para avisar, então, que ele encontrou, né? E ele consegue voltar, então, para território de Revika, porque antes ele estava em território de Fidjerda ali, né? E eu vou falar assim, gente, tá bom. E ele consegue voltar, os soldados ajudam ele, né? Porque ele tá bem machucado ali. E depois que ele se recupera, ele consegue autorização para ele ir, então, pro pequeno palácio para conversar com o Kirigan, para contar que ele tinha achado ali, né, o cervo. E aí ele chega lá na noite ali da apresentação da Alina, né, ali na noite do festival. O Kirigan parece que reconhece ele, assim, quando ele conta, né, o nome dele. E ele diz, né, que encontrou o cervo, diz mais ou menos a região geral onde o cervo tá, mas que só vai falar realmente o lugar exato onde encontrou depois que ele vê a Alina. E o Kirigan se faz ali, diz que precisa confirmar que ele conhece mesmo a Alina, pede umas informações meio que só a Alina saberia, e diz que vai confirmar com ela, enquanto isso ele iria ficar esperando ali no palácio, né, ia dar um quarto pra ele ficar ali pra descansar. Enquanto isso, uma guarda, ela vai até ele, ela escolta ele até o lugar lá onde a Baghra fica, que é tipo uma caverninha, assim. Isso porque essa guarda, ela era leal à Baghra, e ela viu quando o Melly chegou, e ela ouviu o que era o assunto ali, né, que ele tinha assado o cervo, e ela conta pra Baghra, e a Baghra diz que ele não pode assar o cervo e tal, e ela dá uma missão pra essa guarda, que seria matar o Melly. Porque se o rastreador fosse morto, então o Kirigan não ia encontrar realmente onde estava, né, o cervo. E ela até tenta, mas no final o Melly consegue ali reverter a situação e consegue matar ela, que inclusive ela era uma Grisha também. E aí, no final, ele acaba escondido ali no meio de umas árvores que tem em volta do pequeno palácio, e ele escuta quando o Kirigan e a Baghra conversam. E aí a Baghra afirma que ele tá morto, né, que o rastreador tá morto e tal, e meio que menciona alguma coisa sobre a Alina, e o Kirigan dá uma ameaçada ali na Baghra, e o Melly já entende ali mais ou menos o que tá acontecendo, que a Alina fugiu, que o Kirigan não é do bem como parecia ser, então ele vai atrás dela. Então agora, gente, eu vou voltar a falar da Alina, porque agora o enredo da Alina e o enredo do Melly viram o mesmo. Então eu vou contar o enredo deles até o ponto da história em que eu vou precisar parar pra contar outro enredo, porque daí mistura tudo. Mas enfim, vamos lá, gente. Primeira coisa, a Alina chega então em outra cidade, né? E ela acaba sendo perseguida por alguns soldados, então ela tem que se refugiar na floresta, e ela é encontrada pelo Melly. E até os dois conversam, tá? Um chateado com o outro por conta das cartas que o outro não recebeu, tal. Mas eles acabam fazendo as pazes, eles conversam, e a Alina decide, então ela pergunta pro Melly se ele conseguiria achar o cervo sozinho, e ele diz que acha que sim. E ela decide então que ela tem que ir atrás do cervo, porque só assim ela conseguiria realmente derrotar o Kirigan. E enquanto isso, o Kirigan ele acaba achando ali os soldados que perseguiram a Alina, e ele descobre que além deles terem visto a Alina, eles também foram abordados por um rastreador. Então ele logo já se toca que o Melly já deve estar com a Alina provavelmente, e que eles vão atrás do cervo. E eles conseguem encontrar o cervo então, né, e seria o plano aí a Alina matar o cervo, mas a Alina desiste de última hora, até que de repente eles veem uma flecha atingindo o cervo, e eles são cercados por Grishas. O Melly é machucado e a Alina ela fica tentando proteger tanto o cervo quanto o Melly, mas o Kirigan aparece e diz que ela não vai conseguir salvar os dois, né? Então que é pra ela deixar ele matar o cervo, que aí ele deixaria a curandeira dele ali
curar o Melly, então ela acaba fazendo isso, né, porque o Melly tava quase morrendo ali. E eles montam uma tenda, e o David, que é um fabricador, que inclusive eu não comentei, mas a Jane gostava dele, aparece um pouquinho antes na série, assim, pode ser algo que venha a vir aí na segunda temporada da série. Ele faz, então, né, tipo uma espécie de colar com os chifres, né, do cervo, e ele entrega, ele meio que posiciona, assim, em cima do pescoço da Lina, e aí o Kirigan vem conversar com ela, meio que, tipo, tenta falar, eu tentei fazer isso de um jeito legal, mas não deu, tal, tal, tal. Então, assim, vamos trabalhar juntos, os nossos poderes têm que trabalhar juntos. E ela meio que tá acreditando que ele quer destruir a dobra. Ela pergunta pra ele e ele dá a entender assim, a gente pode fazer o que a gente quiser juntos, assim, né? Então a Lina acaba meio que aceitando de bom grado, só que o David, ele dá um pedaço do osso, né, do outro osso do cervo para o Kirigan. E ele liga os dois, então os ossos se fundem aí, o do colar ali se funde ali, tipo aqui a clavícula da Alina, assim, né? Até fica tipo umas pontas saindo, assim, enquanto o outro osso se funde na mão do Kirigan, e isso permitiria que ele controlasse os poderes dela, e realmente, né? Ele se aproxima dela e ele consegue utilizar, então ele conseguiria agora atravessar a dobra, porque lá no início é contado que ele não pode entrar na dobra, porque ele atrai os Walkers por conta dos poderes dele. Então, assim, ele precisaria dela para atravessar a dobra. E aí a Lina fica, obviamente, muito revoltada com essa situação, de como tudo ficou, de ver que ele tá controlando os poderes dela. E ela fala para ele que ele poderia, realmente, os dois poderiam trabalhar em conjunto, eles poderiam ter sido algo a mais, mas que ele preferiu mentir, preferiu machucar as pessoas, né? E que ela meio que não confiava mais nele, né? E, enfim. E aí ele acaba falando a falinha mais famosa para mim, acho que a mais icônica dele, que é o tá bom, me faça o seu vilão aí da história. E ele meio que desiste de tentar convencer ela a ficar do lado dele, né? E a Alina também descobre que a Jenya era uma espiã do Darkling. Foi ele que colocou ela no castelo, ali no palácio, quando ela era mais nova. E ela meio que conta que o rei foi envenenado. E ela meio que já liga todos os pontos que a Jenya envenenou o rei, né? Pro Kirigan já tomar o poder ali, junto com a ajuda também do Aparati. Então já foi todo um esquema que, na verdade, isso não é tão bem explicado na série. É mais a Alina deduzindo ali do que é mostrado pra gente, né? Mas a gente sabe que isso tem nos livros também. Mas acaba tendo todo esse plot aí que já é contado, que também com certeza vai ser bem importante na segunda temporada. E aí o Kirigan vai falar com o Melly, que tá preso, né? E ele dá umas provocadas assim no Melly em relação à Alina, né? Diz que o Melly nunca vai entender ela, que ele é mortal enquanto ele e a Alina não são, e vai chegar um dia que ele vai morrer, nem que seja de velhice, mas ele e a Alina vão continuar vivos, então vai ter um momento em que a Alina não vai ter ninguém a não ser ele, assim, né? Então ele dá essas provocadas e ele até diz, né, que ele não vai matar o Melly porque ele não precisa, porque o tempo vai fazer isso pra ele, né? Então ele dá essas provocadas, vai embora, só que o Melly consegue fugir e ele entra escondido na esquife que vai pra dobra no dia seguinte, então, pra ficar lá escondido pra depois tentar ajudar a Alina. E aí, antes de eu falar sobre o desfecho aí, né, desses personagens, eu sou obrigada a falar de um outro enredo, porque no final vai misturar tudo, que é um enredo dos Crows, né, 3 dos protagonistas de Six of Crows, que já aparecem aí em Shadow and Bone, que é o Cas, a Inej e o Jasper. Então a gente vê os 3 lá em Ketterdam, que não é em Ravnica, é outro lugar. E a gente vê os 3, e apesar de nunca contar quem realmente eles são, a gente entende muito bem a posição de cada um. O Cas é o líder, a Inej é a espiã, e o Jasper é o pistoleiro ali, mas que é aquele cara mais brincalhão, e é meio que o braço direito do Cas, e a gente vê depois também que ele tem problema com jogos, enfim, tem todas, né, as características deles que já vão aparecendo aí durante os episódios. Mas assim, logo no início a gente já vê a Inej falando pro Cas que ela escutou aí que tem um mercador, que é o Drissen, que ele tá oferecendo uma oportunidade de trabalho em que ele vai pagar 1 milhão de crudes, que é a moeda deles, que vale muito, para alguém que atravessar a dobra e roubar alguma coisa de Ravnica. Além disso, ela viu, né, que ele levou uma pessoa lá para casa dele, um refém lá para casa dele, e isso pode ter a ver aí com o trabalho. Então, obviamente, o Cas fica muito interessado em fazer aí essa missão, né, porque é muito dinheiro, e aí eles vão atrás para tentar descobrir jeitos de atravessar a dobra de um jeito seguro e rápido, porque se eles apresentassem um jeito aí pro Drissen, ele poderia considerar eles aí para esse trabalho. Eles não encontram, né? Eles até conversam nesse momento sobre a criação da dobra, sobre o Kirigan, sobre a Conjuradora do Sol, enfim. E nesse momento eles recebem uma mensagem interceptada do Drissen dizendo que ele quer uma sangradora.
Então o Cass já logo pensa em levar conseguir e levar, né, uma sangradora para ele, que dessa forma eles conseguiriam então o trabalho, mas ele já logo descobre também que o Pekka Rollins, que é tipo o maior inimigo dele, já sabe, também já tá atrás. Eles conseguem a sangradora antes do que o Pekka e levam ela então pro Drissen e fazem um acordo com ele que ele poderia utilizar então os serviços dela ali e em troca eles teriam ali prioridade nesse trabalho e ele acaba concordando. E aí ele leva todos eles, né, incluindo a sangradora, para realmente executar esse trabalho que seria fazer o refém falar, que é aquele que a Inês já tinha visto que tinha ido lá para casa dele, né? E acontece que esse cara, ele é um cartógrafo que era colega da Alina, que era o Alexei, e que ele tava lá junto na expedição quando tudo aconteceu, até ele tava do lado da Alina, e ele pulou da esquife quando tudo começou a dar errado, e ele conseguiu fugir da dobra a pé. E aí eles pegaram ele ali, né, porque já começaram a circular essas questões sobre a Conjuradora do Sol. Então o Drissen queria saber o que realmente aconteceu, por isso a sangradora para fazer ele falar, né? Então ele conta que realmente o que realmente aconteceu, fala da explosão de luz e fala que realmente é a Conjuradora do Sol, né, e que o nome dela é Alina Starkov. Então o Drissen mata ele para que ele não conte para mais ninguém e diz então pro Cass que ele tem até o amanhecer do dia seguinte para ver um jeito seguro de atravessar a dobra e que se ele realmente conseguisse, o trabalho era deles e eles teriam que ir então para Revka para ir roubar a Alina. E aí a Inês e o Cass acabam brigando, porque o Cass, obviamente, ele quer fazer isso acontecer, só que a Inês não vê um jeito que ele possa encontrar aí para eles atravessarem a dobra até o amanhecer, é muito pouco tempo. E além disso, ela diz que mesmo se ele conseguisse, ela não poderia ir. Isso porque ela, na verdade, pertence a um bordel, ela foi traficada quando ela era mais nova. E o Cass comprou a dívida dela, então ele tá pagando aos poucos, só que isso ainda não faz com que ela seja livre. Ela trabalha pro Cass, só que ela ainda teoricamente pertence a esse bordel, então ela não poderia sair da cidade sem autorização da dona, que é a Helin ali. E ela diz que ela não vai dar essa autorização, então ela tá bem chateada ali, o Cass tenta brigar um pouco com ela e os dois acabam se estranhando um pouco. E aí, pra ajudar, o Pekka vai atrás do Cass e ameaça ele pra fazer ele desistir desse trabalho aí, né? E o Cass até considera realmente desistir, porque ele não sabe como que eles vão atravessar a dobra, né? Então ele já começa a pensar nisso. Quando ele vai lá pro salão de jogos dele e ele vê uma mulher fazendo alguma coisa um pouco diferente. Então ele pede para um funcionário levar essa mulher pra ele. E o que que era diferente? Era o jeito que ela tava contando dinheiro. Porque o jeito que ela tava contando dinheiro era o jeito que contavam em Revka Leste, que é o outro lado da dobra. Então, se ela era de lá, ela teria que ter passado a dobra para atravessar. Ela poderia ter dado a volta, mas assim, mais provável que ela teria atravessado a dobra. Então, ele quer saber como é que ela fez. E aí ela conta que tinha esse cara chamado o condutor, que ele atravessa pessoas ilegalmente pela dobra, né? E ela não tinha o contato dele, mas ela sabia o contato de outra pessoa que o condutor tinha largado ela e a família dela com essa pessoa, né? Então ela conta pro Cass quem é, e é o Pop que trabalha num dos clubes do Pekka. Então ele até sabe quem é, mas ele já sabe que já vai ter uma dificuldadezinha ali de entrar num clube do Pekka para poder falar com o Pop. Enquanto isso, a Inês é chamada pela Helin, que é a dona dela ali, né, do bordel, e ela diz que já sabe sobre toda a situação do Cass, da viagem ali que eles teriam que fazer, e ela diz que vai deixar a Inês ir se a Inês matar um homem para ela. E além disso, além de deixar ela ir, ela daria a liberdade para Inês. E a Inês fica meio assim porque ela nunca matou ninguém, realmente. Apesar dela trabalhar com o Cass, ela trabalha mais nessa coisa das informações, tal. Ela nunca matou ninguém de verdade, assim. Então ela fica meio balançada com isso e ela vai falar com o Jasper, perguntar se o Jasper não pode matar esse cara pra ela. O Jasper fica meio assim, tenta conversar com ela, mas o Cass acaba chegando pra chamar ele e a Inês some. E aí a Inês decide matar o homem mesmo, só que antes ela quer descobrir se ele realmente é o que a Helin falou, que é um traficante de crianças e adolescentes, enfim. Então ela começa a procurar por evidências enquanto o cara tá desacordado. Só que enquanto isso, o Cass descobre que esse cara que a Helin mandou a Inês matar era o condutor. Que ele, na verdade, ela fez tudo isso para impedir eles de realizarem ali o plano e da Inês de sair da cidade, enfim. Mas ele consegue chegar a tempo e ele consegue impedir, então, a Inês de matar o homem. Antes deles saírem, então, da cidade, né, só para finalizar esse arco, o Cass deixa com a Helin os documentos do Clube do Corvo, que é o clube dele ali, né, como garantia pela dívida da Inês. E aí ele diz que quando eles voltarem e eles receberem ali por aquele serviço, ele vai quitar a dívida da Inês, e a Helin obviamente aceita porque é um negócio muito bom para ela. E aí os Crows, junto com o condutor, começam a tentar bolar o plano para realmente atravessar a dobra e entrar no palácio. E o condutor conta que ele tem um contato dentro do palácio, que é a Nina, que é uma Grisha ali, que ela seria uma rebelde.
E a gente vê um pouco mais da Nina em outro enredo que eu vou comentar separado também. Mas assim, quando eles chegam pra encontrar a Nina, eles veem que ela não tá mais lá e que ela foi levada pelos Druskelly. Então eles vão ter que encontrar agora um novo jeito de entrar no palácio. Mas aí o Cass diz, não, deixa que isso eu me viro, né? E fala pro condutor, pelo menos, levarem eles pelo outro lado da dobra. E aí o condutor pede ali pra eles pegarem alguns itens pra isso realmente acontecer. E enquanto o Cass tá pegando o item dele, ele vê o condutor conversando com o general de Revika Oeste. Isso é meio estranho porque, assim, Revika Oeste e Revika Leste não tem uma boa relação, porque já tá há muito tempo separada, e Revika Oeste meio que se considera a Revika verdadeira, e eles querem separar, enfim, tem toda uma questão em cima disso, uma questão mais política, né, que pode vir a ser tratado aí na segunda temporada. E aí ele vê ele conversando aí com esse cara, ele fica meio assim, mas enfim. Eles chegam lá então pra atravessar a dobra, eles atravessam um vagão. Tem toda uma questão, vários problemas envolvendo aí essa travessia, mas eles conseguem atravessar e chegar do outro lado. Depois que eles chegam do outro lado, o Cass bola todo um plano para eles realmente conseguirem executar ali a missão de pegar a Lina e levar ela. E enquanto isso ele pede pro Arken arrumar um jeito para levar eles para a capital, né? E o Arken consegue, eles conseguem lá se infiltrar. O Cass se finge de guarda ali, ele consegue entrar no pequeno palácio e ele vê que tem tipo um quartinho secreto que ele é fechado por uma porta que só dá para ser aberta por Grishas. E aí ele fica escondido para ver o que tem lá dentro e ele vê que tem uma Grisha lá dentro, que é uma Inferne, que é a Marie, que é uma das amigas da Alina ali. Uma amiga não, é uma colega ali. E ele dá uma olhada e dá pra ver que ele já tá planejando alguma coisa, mas a primeiro momento a gente não sabe o que é. E aí o Cass explica pros outros, né, do quarto ali, da porta e tal, e o Arken diz que ele tem uma pedra ali, né, o Arken é o condutor, né, e ele tem uma pedra ali que é meio que magnética e consegue abrir a porta, né, essa porta secreta aí. E aí o Cass deixa com ele, então, a parte de pegar a Alina. E aí ele vai, ele se esconde nesse quarto e quando a Alina aparece, ele ataca a Alina, corta a garganta dela e diz que isso é por ordens do general de Revika Oeste, aquele cara que ele estava conversando lá no outro episódio. E aí ele é pego pelos guardas, né? E a gente vê que aquela não é a verdadeira Lina, e sim era a Marie, que era amiga da Lina, ali, a colega da Lina e tal, que a Jaina tinha modificado o rosto dela para deixar igual ao da Lina, para justamente se acontecesse algum ataque e tal, eles não pegarem a verdadeira Lina, ou pelo menos dificultar, né? E aí o Cass conta pra Inês que isso tudo foi plano dele, porque ele tinha visto o Arken conversando lá com o general e ele já achou isso muito estranho, e depois ele tinha visto lá dentro do quarto que além de que era a Marie lá dentro, que era uma Inferne, tinham dois Keftas preto, então ele meio que já juntou as peças ali de que seriam duas Alinas, uma verdadeira e uma falsa. Então ele colocou o Arken nessa missão falsa justamente para desmascarar ele, né? E aí o Cass e a Inês tentam executar então a parte do plano verdadeiro, que seria pegar a Alina de verdade, só que não dá certo e um Inferne começa a ficar desconfiado dos dois e vai atrás deles. Eles até conseguem fugir por um tempo, mas um desses Inferne consegue meio que encurralar o Cass, só que na verdade era meio que um planinho do Cass, digamos assim, e o Cass consegue acertar e quebrar uma das mãos dele. E ele até meio que diz, né, porque você não pode conjurar o fogo com uma mão só, né? E ele vira as costas, só que o cara diz que não, que ele conseguiria, e ele quase realmente taca fogo no Cass. Só que aí a Inês joga uma faca e mata esse cara, esse Grisha. E aí é a primeira pessoa que realmente ela mata, né? E ela até fica meio chocada, assim, mas ela fez pra salvar a vida do Cass. E aí, quando eu falei lá antes, né, que a Alina entrou numa carruagem pra fugir no dia do festival, essa carruagem era a carruagem dos Crows, e o Jess tinha ficado ali a cargo de ver como é que eles iam sair dali, e ele fica muito surpreso quando ele vê ela entrando ali na carruagem, e aí eles seguem, né, eles vão embora do palácio, e no outro dia, quando eles abrem, na verdade, quando ela abre o baú ali pra fugir da carruagem, ela vê os três, né, e eles meio que tentam chegar a um acordo de ajudar ela a fugir, coisa e tal, mas ela não tá muito interessada e ela foge deles também. E aí eles resolvem voltar para Ketterdam, né, mas eles acabam sendo encurralados pelo Kirigan e por Grishas, né, e aí cada um é meio que perseguido por um. A irmã gêmea do cara que a Inês matou vai atrás dela e quer matar ela a qualquer custo, mas ela consegue matar a mulher no final. O Ivan, que é o sangrador meio que braço direito ali do Kirigan, vai atrás do Jess e o Jess consegue derrotar ele atirando 3 vezes no mesmo lugar, porque o Kefta é tipo a prova de balas, então ele atira 3 vezes no mesmo lugar para ter algum impacto e depois desacorda ali o Ivan, né, para que ele não continue ali perseguindo eles. E o Cass é encurralado pelo próprio Kirigan,
que tenta saber onde é que tá a Alina, quer saber mais, tal, diz que sabe quem é, chama ele pelo sobrenome, né, o Cass ali pelo sobrenome dele, e ele tenta matar ali o Cass, só que no final o Cass consegue fugir, joga um explosivo ali e consegue fugir. E aí eles continuam então, né, a caminho ali pra tentar atravessar a dobra de volta. A Inej conversa com o Jazz dizendo que ela tem que aproveitar essa oportunidade pra fugir, porque ela não vai voltar, né, ela não quer voltar lá pro bordel, né, e continuar trabalhando lá, tendo a vida dela. E ela até chega a começar a se despedir do Cass, mas ele diz que ele não vai, meio que ele não vai deixar ela voltar, então ela resolve confiar nele e ela fica. E aí eles voltam pro vagão que eles atravessaram a dobra, só que esse vagão acaba explodindo, então eles têm que bolar outro plano para poder atravessar a dobra, e eles resolvem então se infiltrar na esquife que vai atravessar a dobra oficialmente ali, legalmente, né? Que é a mesma esquife onde vai estar a Alina e o Kirigan. Então agora vamos pro enredo final, basicamente, né? Porque tudo se mistura agora. É basicamente um resumo do episódio final mesmo. Vai todo mundo pra dentro da dobra, o Melly tá escondido na esquife, os Crows também conseguem entrar ali meio que disfarçados ali, e a gente tem a Alina e o Kirigan ali no centro ali da esquife, com umas outras pessoas que são algumas pessoas importantes de outros países, né? E a gente tem alguns Grishas também, como a Zoya. A Alina parece realmente acreditar que o Kirigan quer destruir a dobra, então ela tá meio que tranquila em relação a isso, né? Acreditar que eles estão ali para destruir a dobra naquele dia. E alguns Volkers começam a tentar atacar, e a Alina meio que tenta usar o poder dela, mas o Kirigan não deixa, ele começa a controlar, e eles criam tipo um túnel de luz para fazer ela atravessar para o outro lado ali da dobra, que seria em Novo Kibrisk, eu não sei falar o nome dessa cidade, mas enfim, era a cidade ali que seria em Ravnica Oeste, né? E a gente até vê que tem ali o exército esperando por eles, e o general que tinha mandado matar a Alina lá, que tinha conversado com o Arken, ele ia aí dando autorização pra eles matarem todo mundo do esquife quando eles chegassem lá, né? E aí o Cass, o Jazz e a Inej, eles acabam se escondendo assim embaixo pra ninguém reconhecer eles. E o Cass começa meio que perceber qual que é o plano aí do Kirigan. E eles começam a planejar o que eles vão fazer, só que a Inej encontra o Melly. Eles até ficam meio assim pra saber quem é ele, mas o Melly diz que tá ali pra salvar a Alina e matar o Kirigan. E aí eles meio que, ok, se não é inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Então eles já começam a fazer um plano ali meio que juntos. E enquanto isso, eles estão se aproximando do outro lado da dobra, dessa outra cidade, e o Kirigan pede para parar a esquife antes de chegar até o porto. E ele começa a usar o poder dele para destruir a cidade. Então a intenção dele não é destruir a dobra, e sim expandir a dobra. E a Alina até tenta impedir ele ali, né, com os poderes dela, mas como ele agora controla ela também, ela não consegue. O Melly e a Inej sobem, então, né, pra tentar fazer alguma coisa. O Melly já sai atirando, mas ele é pego pelo Ivan, né, que é um sangrador, então mantém ele ali por causa da questão dos batimentos cardíacos. E aí o Jazz acaba subindo também e o Cass vai atrás dele, né. Ele até tenta atirar ali no Kirigan, mas o Kirigan joga ali uma fração do poder, tenta jogar, tipo, ali o corte, né, que é um tipo de poder dele ali. E ele só é salvo porque o Cass joga ele ali pro lado. E enquanto isso, a gente vê que a Zoya era a Grisha responsável por levar ali, né, a esquife, ela tá tentando levar a esquife de volta, porque ela tinha família ali naquela cidade. Ela, inclusive, tinha comentado antes com o Grisha que ela tava com saudade da família dela, tal. Ela tinha uma tia que morava ali, então ela se sente, obviamente, muito desesperada com aquela situação e ela tenta reverter de alguma forma, né? Pelo menos levar eles pra longe dali. O Grisha que tava com ela tenta impedir, mas a Inej chega ali, né? Consegue ajudar ela. Os dois acabam lutando, mas no fim a Inej consegue ali ficar bem. E a Zoya começa a levar o barco, então, pra longe. E aí os outros passageiros do barco ali, eles começam a se revoltar com aquela situação, mas aí o Ivan mata todo mundo, assim. E aí a Inej aparece, ela tenta jogar uma adaga no Kirigan, ela até consegue, mas assim, isso não é o suficiente pra matar ele, obviamente. Então ele meio que deixa a escuridão pegar aquela parte do barco em que tava a Zoya e a Inej, né? Então eles começam a ser atacados pelos Volkers, inclusive o Cass salva a Inej em um desses momentos. E enquanto isso, a Alina tá ali no chão junto com o Melly, né? Porque ele tá ali também sendo atacado pelo Ivan, né? E aí ela tem meio que uma visão com o cervo e ela meio que entende ali alguma coisa sobre o poder e tal. E ela pega uma adaga, que era a adaga da Inej, e ela fura ali o pedaço da mão do Kirigan que tá com um pedaço do amplificador que liga ele a ela. E ela consegue tirar e pegar então o controle dela de volta e ela consegue iluminar o barco inteiro. E aí, aproveitando esse momento de distração aí que o Ivan também já tinha soltado o Melly se joga em cima do Kirigan e os dois caem pra fora do barco.
A Alina, então, ela acaba ficando preocupada com o Melly e ela não vê quando o Ivan chega e ele usa os poderes dele nela e ele consegue desacordar ela, né? E aí o Jess chega, atira no Ivan de novo e consegue jogar o Ivan pra fora do barco. A gente não sabe se ele tá morto, a gente não viu, mas assim, ele foi jogado pra fora do barco. E enquanto isso, o Melly e o Kieran estavam lutando lá fora, né? E o Melly vê que os Volkers estão se aproximando. E aí é bem legal, assim, porque eles fazem um paralelo com as frases. E eu não acredito que eu estou elogiando o Melly, mas assim, é porque o Melly da série é muito melhor do que o Melly dos livros, né? Mas o Kieran diz pra ele que ele não vai conseguir matar o Kieran, né? E o Melly diz que ele não precisa matar o Kieran, porque o passado dele vai fazer isso pelo Melly, que é um paralelo com a frase que ele tinha dito pro Melly antes de que o tempo iria matar o Melly no lugar do Kieran, né? Então, assim, um paralelo legal aí de cenas. Mas os Volkers então atacam o Kieran e o Melly volta pro barco. Só que como a Alina está desacordada, tá todo mundo no escuro. Então os Volkers começam a atacar ali, né? Até que a Alina acorda e traz aí a luz de volta, né? E eles ficam seguros para pelo menos terminar de atravessar. E aí os Crows, junto com a Alina, com o Melly e com a Zoya, eles estão reunidos ali, né? A Inej até, que é uma pessoa muito religiosa, inclusive eu não citei, mas ela é muito religiosa, então ela realmente acredita que a Alina é uma santa ali e tal, que todo mundo começa a acreditar ao redor aí do país aí. Ela diz que quando eles precisarem, né, o que eles precisarem, eles podem chamar, que ela vai estar sempre à disposição. E aí o Jess traz aí uma troca de roupas pra eles e em troca a Alina dá o ornamento que ela tava usando no cabelo, que era uma joia mega caríssima lá do palácio. Ela dá para o Cass, meio que comprando o silêncio dele pra ele não contar, né, quem eles são e pra onde ela e o Melly estão indo, enfim. E aí a Alina olha pra Dobra, assim, ela e o Melly meio que dão uma conversada e ela diz que ela tem que destruir, né, a Dobra, enfim. Mas o Melly diz que ela ainda não tá pronta, né, mas que eles vão voltar eventualmente pra ela poder destruir. E aí a Zoya diz pra eles, então, que ela vai voltar pra Novosibirsk, eu não sei falar o nome daquela cidade, enfim, a cidade que foi destruída, ela vai voltar pra ver o que sobrou, né, e se a família dela tá viva ou não. E ela e a Alina se despedem ali, né? Até a Alina abraça ela, assim, né? E ela ainda brinca, tipo, não gosta da Alina, mas é grata, né? Porque a Alina salvou ali a vida de todo mundo, querendo ou não. E pede daí pra Alina tomar cuidado, né? Pra ficar viva e pra realmente voltar e destruir a Dobra de uma vez por todas. E aí eles que restaram ali, né? Tirando a Zoe, eles vão pra cidade, eles vão pegar um navio pra Ketterdam. Mas aí eles se separam, os Crows vão pra um lado e a Alina e o Melly pro outro. O Cass fala que uma pedrinha daquela do ornamento de cabelo ali é o suficiente para pagar a dívida da Inej, então assim, quando eles chegarem lá, ele vai conseguir fazer com que ela fique livre. E eles começam a conversar sobre o plano dele, porque, né, agora eles têm que enfrentar o Peck, eles têm que enfrentar o Dreesen, enfim, tem toda uma questão ali. E ele diz que agora eles vão ter que fazer a mesma coisa que começou tudo isso, que é conseguir uma sangradora. E aí meio que fecha ali, né, a conversa deles e tudo mais, e a gente vê o Mel e a Alina conversando, falando, né, que agora também os dois estão que nem eles começaram, que é só os dois. E a Alina novamente diz que vai voltar para destruir a Dobra, ainda mais que agora que o Darkling, e aí ela usa o nome, né, que inclusive eu vou falar, uma das coisas que eu mais tenho a criticar da série é o pouco uso do nome Darkling, que assim, é o nome dele, entendeu? Eu espero que usem na segunda temporada. E ela diz que agora, né, que o Darkling então está morto, né? Então ela vai poder ali ampliar o poder dela realmente para depois poder destruir a Dobra. Só que aí corta para o Darkling aí saindo da Dobra com algumas criaturas feitas de sombras atrás dele. Ele tá todo cheio de cicatriz assim, mas ele tá vivo, né? E aí a gente já sabe que ele vai voltar aí para causar mais, né, na segunda temporada. E por último, a gente tem o enredo da Nina e do Matthias, ou Matias, enfim, que são os outros dois personagens de Six of Crows, que tiveram aí já a sua estreia na primeira temporada. Só que assim, ao mesmo tempo em que eles têm algumas conexões aí com os outros enredos, eles não têm. Então assim, eu achei melhor falar separado deles. Porque assim, a Nina, ela é uma Grisha, né? Ela é uma sangradora, que a gente já tinha visto ela lá no início, quando o Arken conta pro Cass lá e pros Crows que ele tinha um contato no castelo tal, que era essa sangradora, que era uma Grisha rebelde e tal. E era o contato dele que ela ajudava ele a tirar Grishas do castelo, né? Do palácio, enfim. Só que ela é levada pelos Druskelly, né? E os Druskelly, como eu também já tinha falado, eles são caçadores de Grishas. Então eles capturam e levam eles pro seu país ali, né, pra Fidjerda, pra julgar os Grishas. Então a Nina é levada para um navio onde tem outros Grishas que já estão acorrentados lá, e lá ela conhece o homem que ajudou a prender ela, que é o Matthias, né, o Matias, enfim. Eu falo sempre dos dois jeitos.
Mas os dois, ele tem um ódio um pelo outro, ele parece não entender muito ela, assim, né, e até ele não parece muito entender o que vai acontecer com os Grishas mesmo, né, porque a Nina fala que tá levando ela pra morte, e ele meio que não, a gente tá levando vocês pra prisão, pro julgamento e tal, e quando ela diz que nenhum Grisha é inocentado, ele parece ficar um pouco pensativo em relação a isso. Eles começam a trocar, então, bastante farpas ali, né? Começam a brigar bastante toda vez que eles interagem. Só que dá pra ver que ele começa realmente a se questionar, né? Ele começa realmente a perguntar bastante coisa pra ela. Então dá pra ver que ele tá começando a ficar em dúvida. E isso piora bastante quando, em uma noite de tempestade, o capitão do navio vem avisar que se eles forem naufragar, se o navio quebrar, enfim, é pra o Matias matar todos os Grishas, pra que elas não se aproveitassem dessa situação e matassem eles, né? E o Matias fica bem em dúvida ali, né? Ele fica, ué, mas elas não estão indo pro julgamento, como é que é? Então ele começa a ficar bem em dúvida em relação a isso. E a gente descobre que a Nina, ela não era, na verdade, uma rebelde lá que tinha contato com o Arkin. Na verdade, ela era uma espiã do Kirigan. Porque o Kirigan, ele vai interrogar o Arkin depois que ele mata lá a Marie, né? Ele vai interrogar o cara e ele diz que ele sabe quem é o condutor, né? E ele queria saber, ele queria pegar o cara que estava tirando os Grishas de dentro do palácio. Então a Nina era espiã dele para descobrir quem era esse cara e tentar pegar ele, né? Ele manda o Fedor então descobrir o que aconteceu com a Nina, porque era para ela ter feito contato com ele uns dias atrás, e o Fedor descobre que ela foi capturada pelos Druskelly, né? E aí o Kirigan manda então ele com outros Grishas para recuperar ela, né? E outros Grishas que podiam ter sido levados junto com ela. E aí o navio que eles estavam realmente acaba quebrando, acaba naufragando, e a Nina encontra, né, o Matias desacordado assim em cima de um pedaço do navio, e ela usa os poderes dela para fazer o coração dele, né, bater de um nível que ele acordasse, né, não ficasse ele desacordado, e aquecesse ele também. Ele até fica meio assim dela usar os poderes dela nele, mas eles chegam num acordo então que ela iria deixar eles aquecidos ali com o poder dela, enquanto isso ele ia levar eles pra praia, né, iam tirar eles ali da água. E aí eles resolvem, então, ficar juntos até eles acharem uma cidade, porque eles sabem que é a melhor oportunidade para eles sobreviverem. E aí, nessa convivência deles, eles têm muitas provocações. Ela provoca muito ele, assim, até porque ele é bem mais conservador, então ela usa muitas piadinhas e ela é bem mais liberal, assim, então ela provoca bastante ele, mas ele começa a gostar bastante dela, assim, né? E aí até tem um dia que eles conversam sobre isso e ele diz que gosta dela, só que ele não quer gostar, até porque ele foi ensinado a não gostar dos Grishas, então ele tá bem confuso assim em relação a isso. Só que aí a Nina quase cai, porque isso eles estão atravessando assim uma parte cheia de gelo e o gelo cede e a Nina quase cai e morre. Só que o Matias acaba salvando ela e até nesse momento que eles se apresentam oficialmente um pro outro e aí eles dão uma aproximada ainda mais. E aí quando eles chegam na cidade, eles tinham os planos de cada um pro seu caminho. Mas, assim, eles estão se gostando, eles estão se aproximando, então acaba que eles mudam esses planos e eles começam a pensar em seguir juntos, ao invés de cada um pro seu caminho, né? Mas esses planos são interrompidos quando o Fedor chega com outros Grishas. Ele desacorda, então, né, o Matias, e ele vai levar tanto o Matias quanto a Nina. E o Matias provavelmente ele ia ser morto ali, né, por quem ele era tal, e a Nina não quer deixar. E antes ela tinha escutado uns caras falando que eles ganham para levar prisioneiros lá para Ketterdam, junto com pessoas que possam acusar eles, né? Possam lá no julgamento dar as acusações ali, confirmar. Então eles estavam levando várias pessoas porque eles recebiam para isso. Então a Nina resolve falar que o Matthias era um traficante, ele que tinha sequestrado ela tal. E aí com isso os homens levaram os dois, botaram ele numa cela lá no navio. E aí a Nina tenta se explicar, né? Tenta dizer ali o que aconteceu tal. E diz que ela vai retirar as acusações quando ele for julgado. Só que tem um homem que tá sendo preso junto ali. E ele ri e diz que, tipo assim, querida, o julgamento vai acontecer em, tipo, uns 2 anos. Então, até lá, ele vai ficar preso. Todo mundo vai ficar preso em Hellgate, que é a prisão lá de Ketterdam, né? E aí o Matias, obviamente, não confia mais na Nina, acha que ela enganou ele, ela tenta se explicar, mas ele não quer ouvir, né? E aí a Nina sobe pro deck do barco e ela senta pertinho de outros personagens que a gente conhece, que são os Crows. Porque ela tá no mesmo navio que eles, né? Porque tá todo mundo indo pra Ketterdam. E ela escuta quando o Cass diz que vai precisar de uma sangradora. E ela é uma sangradora, então obviamente ela já se liga e já, opa! Então ela já meio que já puxa uma conversa com eles ali e tal. E a série termina já com pelo menos 4 dos Crows ali pertinhos pra formar aí a equipe dos livros. Então é isso, gente. Meu Deus do céu, falei muito. E isso que assim, gente, eu resumi muito, vocês não têm noção.
Tudo que eu achei que não precisava, eu tirei, mas assim, era muita coisa que eu acho que vai ser importante de alguma forma. Então eu trouxe tudo que eu achei que poderia ser importante pra cá, entendeu? Então assim, eu espero que tenha ajudado vocês. Me conta aqui nos comentários se ajudou ou não, se você gostou do vídeo ou não. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.